Tenho em mãos a carta de um de nossos ouvintes, uma carta que move o nosso íntimo. Eila. Excelentíssimos senhores, sou cristão há 19 anos. Escrevo para dizer-lhes que aos 12 anos de idade fui acometido pelo mal da lepra, passando a viver terríveis sofrimentos. Estou hoje com 62 anos que sofro desta moléstia. Já perdi os 20 dedos das mãos e dos pés. Fiquei quase cego. Sofro dores terríveis e insuportáveis. Estou pedindo a ajuda dos bondosos irmãos, pois já estou desgovernado. Preciso muito de vosso auxílio e de vossas orações. Peço que me desculpem incomodá-los, mas foi essa dor insuportável que me obrigou a escrever-lhes. Por misericórdia, ajudem-me. Vosso irmão em Cristo, fulano de tal. 50 anos de sofrimentos, de esperanças e decepções. 50 anos de dor, miséria e, quem sabe, desespero. Isto introduz o nosso assunto hoje. Será que Deus é insensível ao sofrimento humano? O sofrimento de um ser humano sob as vistas de Deus se coaduna com sua justiça e amor? É o sofrimento uma consequência natural do pecado? Uma punição? Por que sofrem os justos e os bons? Em primeiro lugar, é necessário afirmar que Deus não é o autor da miséria humana. Quando Ele completou sua obra criadora, percebeu que tudo era muito bom. Gênesis 1, 31. O sofrimento na Bíblia é considerado um intruso, algo estranho ao universo, estranho à natureza e caráter de Deus. As Escrituras afirmam que com a entrada do pecado no mundo, veio também o sofrimento, a morte e a dor. Mas Deus não é o autor do sofrimento. Jó era um homem sábio que viveu cerca de 3.000 anos atrás. O livro de Jó nos ajuda a compreender a origem do sofrimento, bem como seu autor. Neste livro encontramos um diálogo entre Deus e Satanás. Disse o Senhor: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens multiplicaste na terra. Jó 1, versos 8 a 10. Aqui Satanás reconhece que Jó recebia de Deus as bênçãos de proteção, abundância e prosperidade. Então Satanás fez uma insinuação maliciosa. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ao que Deus respondeu: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. Versos 11 e 12. Satanás desafiou a Deus, dizendo que Jó não era íntegro, reto e justo, e que servia a Deus por amor próprio, buscando interesses pessoais. Deus aceitou o desafio, retirou sua proteção de Jó e permitiu que Satanás o afligisse. Satanás investiu furiosamente contra Jó. Num único dia, toda a sorte de calamidades lhe sobreveio. Seu gado destruídas. Seus 10 filhos foram mortos simultaneamente. Tudo no mesmo dia. Apesar de Jó permaneceu fiel. Diz a Escritura, Jó 1, 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma ao Senhor. Vemos nesse caso, em primeiro lugar, que Deus é o autor do bem e que Satanás é o autor do sofrimento, da dor e do mal. Outro ponto a considerar: na maioria das vezes, nossos sofrimentos não são punições de Deus. Nos dias de Cristo, pensava-se que o sofrimento e a doença eram castigos que Deus infligia sobre aqueles que o haviam entristecido. Os próprios discípulos, ao encontrarem um cego de nascença, perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Ao que Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. São João 9, 2 e 3. A ideia pagã de que dor e sofrimento são castigos arbitrários de Deus era repugnante a Cristo. Em terceiro lugar, muitos dos nossos sofrimentos são causados por nossa própria culpa. Quantos acidentes automobilísticos e crimes ocorrem sob a ação do álcool, fazendo inúmeras vítimas? Quantos milhões morrem de câncer e enfisema pulmonar causados pelo uso do cigarro? Quando alguém vencido por problemas pessoais dá cabo à própria vida usando uma arma ou saltando de um edifício, seria Deus o responsável? Não, absolutamente não.
As Escrituras Sagradas afirmam que há certas leis de causa e efeito. Lemos: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas 6, 7. E para que nós nos tornássemos responsáveis por nossa vida, Ele nos deu um maravilhoso código de relacionamento ético, os 10 mandamentos. Em quarto lugar, Deus permite o sofrimento para testar o nosso caráter e para ensinar-nos preciosas lições. Diz o sábio: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11 e 12. Deus está interessado em nosso desenvolvimento. As provas e sofrimentos que nos afligem são permitidas por Ele para testar a qualidade do caráter que estamos desenvolvendo e para aperfeiçoá-lo segundo a sua vontade. Em determinadas circunstâncias, o sofrimento é uma consequência natural do pecado. Por exemplo, um jovem que contrai doença venérea por manter relacionamento ilícito está colhendo o que semeou. Em outros casos, o sofrimento é uma punição de Deus, mas não sem advertência prévia. Um exemplo disso foi o cativeiro babilônico, quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Deus os advertira de que, se continuassem em seus maus caminhos, esta seria a sentença. Eles insistiram no mal, e o cativeiro infligiu-lhes terrível sofrimento, vergonha e tristeza, como profetizado anteriormente. Vemos, portanto, que Deus permite o sofrimento para nos disciplinar. Diz Hebreus 12:10 que a disciplina de Deus é para aproveitamento, para que sejamos participantes de sua santidade. Deus também permite o sofrimento para que nos acheguemos mais a Ele e aprendamos a confiar em seu poder. Tenho aqui em mãos outra carta de uma jovem que diz: eu tinha aversão às coisas religiosas. Durante muito tempo perambulei por aí sem religião e sem Deus. Mas foi quando sofri um acidente grave, fiquei internada 36 dias, sofrendo de meningite e tremendamente atribulada, que decidi unir minha vida ao Salvador, e realmente o fiz. Agora sinto-me realizada e feliz, e compreendo o porquê daquele acidente e daquelas tribulações por que passei. Neste caso, Deus consentiu com o acidente para que esta jovem tomasse tempo para reflexionar e se decidisse a servi-lo. Uma coisa, porém, é certa: Deus nos ama e nos socorre, e tem um plano para nós em cada circunstância. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo São Paulo faz a seguinte pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Romanos 8, 35 e 36. Então, avaliando o plano e a sabedoria de Deus, ele chegou à seguinte conclusão: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E termina com a afirmação do amor incondicional de Deus: porque eu estou bem certo de que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Deus não promete livrar-nos ou impedir que o sofrimento venha sobre nós, mas assim como esteve com Daniel na cova dos leões, com os 3 hebreus na fornalha de fogo ardente, com Pedro na prisão, Ele promete estar conosco em todo o tempo. As palavras do Salmo 23, verso 4, são nossa fonte de certeza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo.